Olá, crianças. Segunda-feira, Titio Magosto na área. Então, para aproveitar aí o clima de feriado prolongado, o vídeo dessa semana eu quero dar algumas dicas sobre a manutenção dos equipamentos, justamente depois de um feriado prolongado, depois de uma viagem longa, né? Para ver o que a gente faz depois que chega em casa da viagem. Bom, todo mundo aí, acredito eu, que já está careca de saber que toda vez que usou equipamento de mergulho, lava com água doce, água corrente, né? E deixa para secar na sombra. Mas normalmente a gente só escuta isso. Mas como fazer isso efetivamente? Bom, em alguns lugares onde a gente vai mergulhar, já tem a possibilidade da gente fazer essa manutenção lá no lugar, no local do mergulho mesmo. Tem uma caixa de água doce lá, onde normalmente a gente molha os equipamentos e tá tudo certo. Então, pessoal, é o seguinte, se alguém discordar do que eu vou falar agora, fica à vontade aí em debater, em discutir. Mas o que estraga o equipamento efetivamente não é ele estar molhado com água salgada. É ele molha com água salgada, seca. Aí eu não faço manutenção nenhuma, molha com água salgada de novo, seca de novo, molha, seca, molha, seca, molha, seca. E é aí que está o problema, tá? Eu já tive algumas experiências aí efetivas onde o meu equipamento ficou molhado, juro por Deus, por 30 dias com água salgada e não tive problema nenhum com esses equipamentos, tá? Mas isso daí é um outro vídeo que eu converso em uma outra oportunidade para vocês. Então, muito bem. Fez uma viagem prolongada, mergulhou 1, 2, 3, 10 dias, chegou em casa, o que eu faço agora com esse equipamento? De fato, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o equipamento. Então a gente vai dedicar um tempo aí para fazer isso, para que esse equipamento ele tenha uma longevidade aí de uso bem prolongada, tá? Então eu vou começar pela máscara. Isso eu vou dizer para vocês o que eu faço com os meus equipamentos, tá? Como eu disse já em alguns vídeos anteriores aí, eu não tenho nenhum equipamento com menos de 5 anos de uso. Então vamos lá. Então a máscara de mergulho, essa eu acho que é a mais fácil que tem para fazer manutenção, tá? Eu dou uma enxaguada boa nela com água doce, lavo mesmo na torneira, lavo ela bem com detergente neutro, porque muitas pessoas me falam, porra, titio, mas a minha máscara embaça pra caramba, como é que eu faço para resolver isso? Eu prometo que em um vídeo eu vou dedicar exclusivamente a falar das máscaras de mergulho, tá? Mas hoje eu só vou falar da manutenção pós-mergulho. Então o que eu faço? Eu lavo bem essa minha máscara com detergente neutro, ok? E deixo essa minha máscara para secar. Normalmente eu deixo ela dentro da caixinha mesmo, com a tampa aberta, né? Porque como eu tenho aquele strap lá de neoprene, para não embolorar, enfim, não ficar um cheiro ruim. Então, depois que essa minha máscara, que eu lavei com água e sabão neutro ali normal, depois que essa máscara secou, eu normalmente eu pingo 2 gotinhas de detergente neutro na parte de dentro da máscara, espalho bem esse detergente na lente e deixo lá até o próximo mergulho que eu vou fazer. Mas, titio, isso não estraga a máscara? As minhas nunca estragaram por esse motivo, tá? E se vocês repararem, elas embaçam muito pouco. Talvez um dos motivos sejam esses. Ok? Beleza. Para a galera que tem a roupa de mergulho também, né? Reza a lenda que tem 2 tipos de mergulhadores, né? Os que fazem xixi na roupa e os que mentem que não fazem. Eu, particularmente, nunca fiz xixi na minha roupa, tá? Nas dos outros eu já fiz algumas vezes, nas minhas não. Bom, enfim. E aí, esse equipamento, o que a gente faz? Normalmente, a roupa, apesar de eu não fazer o xixi na roupa, é verdade, tá, pessoal? A minha eu deixo de molho sempre de um dia para o outro, tá? Eu encho lá, quem tem a possibilidade, né? Eu encho o tanque de casa, jogo a roupa lá dentro, tudo que é de neoprene, na verdade, né? A roupa, a camiseta, a bota, a luva, deixo tudo de molho lá, lavo bem antes, né? O meu lavar bem é só com água mesmo, eu não costumo usar sabão, eu não costumo usar amaciante, tá?
eu chucho bem a roupa lá na água, lavo bem, passo a mão para tirar o sal. Às vezes a gente acaba esbarrando em algum coral, em alguma coisa que fica aquela meleca na roupa, né? Eu tiro bem isso, enxagou bem a roupa e depois que eu fiz tudo isso, eu ainda deixo ela lá dentro do tanque de molho, sempre de um dia para o outro, tá? Puta, titio, mas se eu esquecer a roupa lá? Tudo bem, se está molhada, vai deixando lá. Enfim, depois que essa roupa ficou de molho, que esse material de neoprene, tá? Tudo que é de neoprene ficou de molho, o que eu faço? Eu troco a água do tanque, lavo mais uma vez, chucho a roupa de novo e deixo tudo isso que é de neoprene secar à sombra, tá? Para roupa específica, para evitar marca, para evitar vinco, para evitar estragar a roupa, tem uns cabides largos que ajudam bastante a evitar esse tipo de problema, tá? Qualquer loja de mergulho aí eu já vi para vender. São os cabides de mergulho para roupa, né? Que normalmente é o kitzinho, né? Que cabe a roupa, colete, regulador. Então eles são bem largos e não estragam a roupa. Eu gosto bastante desse, tá? E aí o que eu faço? Depois que eu fiz tudo isso com a roupa, deixo secar a sombra e aí o máximo que eu conseguir deixar pendurado eu deixo. Às vezes meio que acaba atrapalhando para estender outra roupa ou acaba ocupando muito espaço, aí eu enrolo essa roupa e guardo dentro da minha caixa. Belezinha? Muito bem. As nadadeiras. As nadadeiras, como é plástico, borracha, enfim, o material é um pouco mais resistente, essa eu só lavo bem com água doce sempre, né? Manutenção de equipamento de mergulho é água doce, tá? Parece ser um pouco incoerente, mas o equipamento de mergulho ele não é muito compatível com a água salgada. Por isso que eu digo e repito que toda manutenção que a gente faz nesses equipamentos, sempre com água doce. Beleza? Então, nadadeira não tem tanto mistério, tá? Vamos lavar bem, tirar toda a meleca lá que eventualmente tiver disponível. E essa também eu deixo secando na sombra. Na verdade, todo o meu equipamento de mergulho, eu prefiro e eu gosto que ele seque à sombra. Tranquilo? Para evitar que os O-rings, que o neoprene fique ressecados e aí acaba estragando mais rápido e precisando de uma manutenção antes da hora programada. E também para evitar acidente de um O-ring, por exemplo, ressecado num computador de mergulho ou numa lanterna, pode acabar estragando esse equipamento e a gente acaba precisando comprar um. Esse, pessoal, eu costumo dedicar um tempo maior, tomar um pouco mais de cuidado, porque de repente, uh, poxa, a gente sabe que um colete de mergulho não é uma coisa tão barata assim que a gente consiga trocar com uma maior frequência. Então, esse, o que, que eu costumo fazer? De novo, lava bem o colete. Eu costumo dar uma infladinha nele só para ele ficar com um formato mais maleável, mais fácil de mexer com ele, para ele não ficar tão molenga, né? Então, lava bem ele por dentro, por fora, abre os bolsos, joga bastante água lá, deixa a água circular. Esse eu não costumo deixar de molho por muito tempo, tá? Eu deixo só algumas horas ele lá submerso na água doce. Depois que eu fiz isso, eu troco a água, eu deixo ele um pouquinho mais de tempo lá submerso na água doce. Muito bem. Aí depois que eu fiz toda a manutenção externa desse colete, para quem tem, né, e já usa o colete próprio, vocês seguramente notaram que tem uma válvula de purga ou nas costas, né, ou na parte de cima aqui, ou na parte de baixo, que é aquele botão que evita que o colete infle demais e acabe estourando a bolsa interna dele. Aquele mecanismo ali, se vocês notarem, ele tem uma rosca, então dá para sair aquela parte. Tá, Titi, mas para que eu vou querer desmontar o meu colete? Para quê? Pelo simples fato de que toda vez que a gente vai mergulhar, acaba entrando água dentro do colete.
quem não reparou isso ainda, presta atenção, que depois que a gente acaba de mergulhar, a gente infla o colete, vira ele de ponta cabeça e sai um monte de água. Essa água estava onde? Dentro do colete. Então, para evitar que o sal cristalize ali dentro e danifique esse equipamento, a gente precisa fazer a manutenção na parte de dentro do colete também. Então, ó, desmonta aquela válvula lá de purga, enche mesmo o colete com água, e aí, depois que eu enchi o colete e enxaguei ele algumas vezes, eu encho ele de novo mais uma última vez, fecho aquela válvula de purga com a água doce lá dentro. Depois que eu fiz isso, eu dou uma sacolejada mesmo no colete para tentar limpar o máximo possível, né, esse colete, viro ele de cabeça para baixo e deixo agora dessa última vez a água sair pela traqueia. Mas, titio, para que sair pela traqueia? Poxa, a traqueia também não estava submersa, cheia de água salgada lá com sal? Então, essa água doce ela vai ajudar a traqueia não se danifique. Pelo O-ringuezinho que tem lá, também não estrague, tá? Então, lava por fora, eu deixo de molho algumas horas, lavo de novo, encho ele de água e por último eu faço essa manutenção, tá? Às vezes, quando é possível, né, fazer, o que eu costumo fazer com o meu colete? Não tem um mecanismo de engate rápido, onde a mangueira que vem do cilindro faz a conexão com a traqueia para que o botão de power infla automaticamente com o ar do cilindro? Então, quando dá para fazer, o que eu costumo fazer? Eu pego a pasta de silicone, eu entupo aquele pininho ali com a pasta de silicone, eu faço a conexão da mangueira lá, que transfere o ar do cilindro para o colete, e dou uma purgadinha no colete. Para quê? Para que aquela pasta de silicone ele dê uma lubrificada melhor naquele mecanismo da traqueia. Olha a dica aí. Beleza? Muito bem. Aí, falando agora dos equipamentos que tem, eu costumo secar bem essa minha faca de mergulho. E por último, quando eu vou guardar ela ou de volta na capinha ou junto com os meus equipamentos de mergulho, eu tenho uma pastinha de silicone onde eu passo em toda a área que tem um metal para evitar que esse equipamento enferruje, ok? Que essa pasta de silicone ela ajuda a tirar toda a umidade do equipamento, então acaba preservando melhor, tá? Não sei se vocês já repararam, quem já teve a oportunidade de mergulhar comigo, toda vez que eu tiro a faca da bainha que fica aqui no meu colete, ela toda melequenta, ela toda bisuntada. Do que? De silicone. Justamente para preservar esse equipamento e não acabar enferrujando. Isso vocês podem usar, essa tática de bisuntar ele com uma pastinha de silicone, em qualquer equipamento que tenha metal. Beleza? Tranquilinhos? Muito bem. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou falar também da manutenção, por exemplo, das lanternas e das câmeras fotográficas amadores, tá? Que as profissionais eu não vou nem começar a falar porque eu não tenho competência para isso. Como que a gente faz isso? Então, das lanternas, por exemplo, de novo, lava bem em água doce, desmonta a lanterna, tira as pilhas lá de dentro. Se são aqueles O-rings de fácil remoção, que ele sai só com a ajuda do dedo, tira, lubrifica também com essa pastinha de silicone e, se possível, guarda esse equipamento desmontado. Eu guardo os meus desmontados. Por quê? Por exemplo, os O-rings, toda vez que eu tenho que ele vai vedar uma rosca, por exemplo, de uma lanterna, né? Onde eu encaixo a lanterna e começo a rosquear ela, e aí eu dou aquela última apertadinha para o O-ring terminar de fazer a vedação, ele dá uma distorcida, né?
E se eu manter essa pressão por muito tempo nesse ringue, pode acontecer dele acabar rompendo ou dele acabar achatando demais e perdendo a capacidade de vedação. Então, depois que eu fiz a manutenção, ou eu deixo o equipamento pré-encaixado, né? Por exemplo, no caso de uma lanterna, a parte da frente encaixada, mas sem dar aquela forcinha de vedação, justamente para o ringue não perder aquela capacidade de elasticidade. Beleza? E por último, dos equipamentos fotográficos amadores, tá? Onde normalmente a gente tem aquela caixa estanque e aí a máquina que a gente usa no dia a dia a gente põe lá dentro e sai tirando fotografia, né? Basicamente a mesma coisa. A máquina, como qualquer equipamento eletrônico, ele não é muito compatível com umidade, né? Então veja lá se no manuseio de repente com a mão molhada, com a mão salgada, são aquele que todo mundo lê do início ao fim, né? 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 Bom, enfim, faz a manutenção lá. Da caixa estanque é a mesma coisa. A gente faz a manutenção dela, lava ela por fora. Eu não costumo lavar ela por dentro, tá? Se precisar fazer alguma limpeza nela, eu pego um pano úmido com água e detergente neutro, faço a manutenção interna ali, mas eu não costumo molhar a parte de dentro. E aí eu respeito o mesmo princípio das lanternas. Por exemplo, toda vez que eu vou deixar uma caixa estanque guardada, eu deixo ela aberta. Eu não deixo ela fechada justamente para não correr o risco do rig deformar e durante o meu próximo mergulho ter uma infiltração e acabar, de repente, perdendo esse equipamento. Ok? Então, pessoal, é isso. Uma boa semana para todos nós. Espero que as dicas aí tenham ajudado vocês a cuidar um pouquinho melhor do equipamento de vocês. E aí, durante a semana, a gente volta a conversar para ver qual que vai ser o tema da próxima segunda. Ok? Isso aí, galera. Uma ótima semana para todos nós.